Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos, e eu estou aqui mais uma vez para nós conversarmos sobre esse tema, vínculo de emprego, que nunca sai de moda, meus amigos. Esse é um tema que a gente sempre tem que debater. O aluno do direito, voltado para a área trabalhista, que está na faculdade, o aluno que vai fazer a prova do OAB, precisa conhecer vínculo de emprego, características, os seus requisitos que nós já conversamos aqui. Precisamos ver exemplos e precisamos bater, porque isso aí é o que cai em prova de concurso, cai na prova da OAB, e você, quando você virar um advogado, e se você for um advogado trabalhista, você tem que conhecer os requisitos do vínculo de emprego, pessoal. Nunca é demais nós debatermos esse assunto. Porque, pessoal, quando você vai para a Justiça do Trabalho, seja para ajuizar uma reclamação trabalhista, como advogado do reclamante, ou seja você advogado da reclamada, isso tem que estar no sangue. Isso tem que estar no sangue, você não pode não saber, você não pode não saber esses requisitos que a gente fala uma, fala duas vezes, rebate, debate muito, porque isso é o que cai. Se você não souber isso, você não sabe aonde você está. Você, como cidadão, você precisa conhecer essas características. E você, como aluno, estudante e advogado, precisa saber. Se você não sabe, como é que você vai defender o seu cliente? Se existe uma possibilidade de um ajuizamento de uma ação, onde é pleiteado ali um vínculo de emprego, só que por acaso aquela pessoa que está requerendo vínculo de emprego nunca botou os pés na sua empresa, ou botou os pés na sua empresa, mas não frequenta. E aí? Ele presta serviço para você, ele não presta, é eventual, não é eventual, é vínculo de emprego, não é vínculo de emprego. Então, tudo isso a gente tem que saber. E para nós começarmos a saber isso, a gente tem que repetir até entrar na nossa mente os requisitos do vínculo de emprego, pessoal. A gente sempre tem que bater nessa tecla. E a gente não pode, eu não posso deixar de mais uma vez falar para vocês sobre o SHOP. Primeiro, essas características, esses requisitos do vínculo de emprego, você vai encontrar a previsão no artigo 3º da CLT. É empregado, toda pessoa física, aquela história toda que ele está falando ali. Mas talvez a lei, às vezes, ela é muito fria e em alguns momentos ela é incompleta. Primeiro você precisa saber que os requisitos do vínculo de emprego, eles se encontram previstos no artigo 3º da CLT, mas você também tem que saber a conceituação, porque muitas vezes é isso que o examinador da prova do OAB, ele vai perguntar. É isso que você, como advogado, seja do reclamante ou da reclamada, precisa saber, estar na palma da sua mão o conhecimento desses requisitos. O primeiro requisito que eu vou falar para vocês, meus amigos, é a subordinação. E por que subordinação? Se você trabalha para alguém, seja pessoa física ou pessoa jurídica, você recebe ordens, você tem que receber ordens, mesmo que você não goste de obedecer. Essa é a grande realidade. E em todas as espécies de contrato de trabalho, no final das contas, ou no final do dia,
como já dizia um conhecido meu, você sempre vai olhar para esses requisitos e no final do dia você sempre vai olhar se tem a subordinação, seja qualquer espécie de contrato que for, se foi um contrato intermitente, se foi um contrato de trabalho, se foi um contrato temporário, até como eu vou informar aqui para vocês, numa terceirizada, numa responsabilidade solidária, numa cooperativa, a gente sempre vai ter que procurar isso aqui. Por exemplo, pessoal, numa cooperativa, a cooperativa ela tem como característica primordial o princípio o binômio da dupla qualidade. O que é esse dupla qualidade? Para que a cooperativa seja legal, seja legítima e que essa cooperativa não responda na Justiça do Trabalho, ou seja, quando o reclamante vai entrar com uma reclamatória trabalhista requerendo vínculo de emprego contra a cooperativa, e esta cooperativa demonstrar no processo que há a existência desse binômio dupla qualidade, essa cooperativa não vai ser responsabilizada, não vai ter vínculo de emprego. E o que é essa dupla qualidade? A pessoa que está nessa cooperativa, ela tem que ser cooperada, ela tem que ser uma cooperada e ela tem que ser um cliente. Por isso que é dupla qualidade. Ela tem que ser cooperada e cliente. Se essa pessoa demonstra que na realidade ela recebia ordens, provavelmente será descaracterizada a cooperativa. Porque na cooperativa não há a subordinação, meus amigos. Vou dar um exemplo para vocês. Numa cooperativa de táxi, ou, por exemplo, numa cooperativa de enfermeiros ou de técnicos de enfermagem. Vamos para o pessoal do táxi. O taxista, ele pode trabalhar sozinho ou ele pode preferir entrar numa cooperativa. Tem que ter a dupla qualidade. Mas é assim, ó, se ele está lá no ponto de táxi, ou ele recebe, ou ele pode até não estar no ponto de táxi, mas se ele recebe a ligação da empresa ou uma chamada da cooperativa, melhor dizendo, ele pode não aceitar aquela corrida, porque na cooperativa jamais haverá subordinação. Na cooperativa ele não recebe ordens. Ou se alguém quiser mandar nele, ele não é obrigado a obedecer, porque em regra, a princípio, não há o requisito da subordinação. Agora, se ele tem que aceitar todas as corridas que a cooperativa passa para ele, se ele é obrigado a pegar aquela corrida, você já vai perceber, meu amigo, que já tem uma subordinação aí. No caso, por exemplo, da cooperativa dos técnicos e das técnicas de enfermagem, isso é muito comum também. Geralmente, uma clínica, ou melhor, a cooperativa entra em contato com a técnica de enfermagem e liga, olha, tem uma paciente, dia tal, hora tal, local tal. Se é uma cooperativa baseada na lei, que segue os parâmetros legais, pode ser que essa funcionária ela não é funcionária, ela é cooperada. Pode ser que essa técnica de enfermagem fale assim,
não, eu não quero atender essa residência não, essa casa não, porque amanhã eu não posso. Ou então, não quero atender porque já conheço esse paciente é difícil, é complicado, eu não me dou bem com a família desse paciente. Se ela não recebe a ordem e ela não é obrigada, não há subordinação. Concorda comigo? Agora, se ela recebe esse chamado, diz que não vai fazer esse atendimento e essa cooperativa obriga ela a se dirigir à casa desse paciente ou a essa clínica, ou então, quem sabe, muitas vezes, né, como forma de burlar essa característica, eles até falam assim, olha, tudo bem, se você não quiser, você não precisa atender esse cliente. Só que a partir daí eles começam a boicotar essa pessoa. E se isso for comprovado na Justiça do Trabalho, pode ser que o juiz entenda que esse boicote é ilícito, demonstra ali na realidade e na prática uma subordinação. Porque nessas cooperativas não podem ter, se for caracterizada na cooperativa a subordinação, há vínculo de emprego. Outro caso, meus amigos, aqui, ó, habitualidade. Como nós já conversamos, a habitualidade ela é não eventualidade, né? Habitualidade, ou todo dia, ou 3 ou 4 vezes por semana, né? Você vai avaliar aqui como é que funciona essa habitualidade. No caso aqui de uma responsabilidade subsidiária, né, você vai verificar se essa pessoa está sempre lá no tomador de serviços, né? Primeiro você vai verificar os requisitos do vínculo de emprego, seja no contrato de trabalho com empresa, um escritório ou uma terceirizada, você vai sempre verificar isso. Se essa pessoa está sempre lá, olha uma situação que não há vínculo de emprego com base na ausência da habitualidade. Uma empresa tomadora de serviços, pode ser uma loja, ou uma drogaria, por exemplo, ou um hipermercado, que na realidade o seu vigilante, ou um banco, na realidade o vigilante é contratado de uma empresa de vigilância e segurança. Se essa empresa de vigilância e segurança hoje manda uma pessoa, amanhã manda outra, daqui a 2, 3 semanas manda outra, por mais que essa pessoa ela permaneça 1 ou 2 semanas, na outra semana ela manda outra, seja porque é uma escala diferente, seja porque a empresa quer fazer essa troca, às vezes quer fazer até essa troca para demonstrar que não é essa habitualidade. Se o reclamante que trabalha numa empresa de vigilância, uma semana está numa empresa, na outra semana está na outra, né? Numa outra tomadora de serviço, na outra semana está na outra tomadora de serviço, daqui a 2 meses está numa outra tomadora de serviço, aí no decorrer do contrato de trabalho, às vezes você vai ver 4 anos ali, o cara já prestou serviço para mais de 10 empresas. A empresa dele, que contratou ele, é a empresa de segurança e vigilância. Mas ele presta serviço, um mês está no banco, o outro mês está cobrindo férias no outro banco da outra empresa ou de outra agência, no outro mês ele está numa farmácia, numa drogaria, no outro mês ele está em outro lugar. Como é que vai haver a habitualidade aqui? Pois é, não vai haver habitualidade. Então, o reclamante só vai conseguir a habitualidade, por exemplo, indo todo dia, toda semana, frequentando, fazendo aquele vínculo, porque queira ou não, cria-se um vínculo ali, meus amigos. Muitas vezes, a empresa
contratante, a empresa, a real tomadora dele, às vezes não gosta nem desse funcionário, mas lá a empresa prestadora de serviço, né? Às vezes a empresa que realizou o contrato, que é a prestadora do serviço, às vezes nem gosta desse funcionário, mas quando você vai lá a fundo pesquisar, lá na tomadora dos serviços e pegar as informações com os prepostos, com essa tomadora dos serviços, você vai escutar muitas vezes o seguinte: olha, essa pessoa trabalha aqui nessa loja há 2 anos, ele nunca faltou, ele sempre foi um excelente funcionário e todo mundo gosta muito dele aqui. Já criou esse vínculo. A partir desse momento que ele está há 2 anos, até menos, eu posso colocar meses, se ele está há 6 meses no mesmo lugar, ele já criou a habitualidade. Aí quando ele ajuizar a reclamação trabalhista, ele vai ajuizar a reclamação trabalhista contra 2 reclamados, contra a empresa prestadora de serviço, que é a real responsável, e a tomadora dos serviços, que já criou ali a habitualidade. E se por acaso, lembrando da subordinação, nessa subsidiária aí, se ele recebe ordens, porque, meus amigos, não é absurdo. Muitas vezes você é contratado por uma empresa prestadora de serviços, mas às vezes você nunca bota o pé nessa prestadora de serviços. Às vezes você não tem contato com frequência com essa empresa prestadora de serviços, e você tem muito mais contato e recebe muito mais ordens, olha a subordinação aqui, da tomadora dos serviços. Posso te dar um exemplo pessoal? Eu trabalhei há muitos anos atrás, um dos meus primeiros empregos, eu trabalhei para uma prestadora de serviços situada no ABC Paulista. Eu nunca fui nessa cidade. Nunca fui nessa cidade. Todas as informações que eu recebia, contra-cheque, vale transporte, eu recebia por Sedex. O contrato que eu assinei não foi lá nessa prestadora de serviço, não. O contrato que eu assinei foi na tomadora dos serviços. A empresa tomadora dos serviços, que era uma empresa multinacional famosa, me contratou para eu prestar serviços para ela. Só que quem me remunerava, o meu contrato, ele era assinado pela prestadora dos serviços. Só que eu fui treinado pela tomadora dos serviços, eu comecei a frequentar lojas, né, hipermercados, ainda tem isso, né, ainda tem um terceiro interessado na história. Aí sabe o que acontecia? Era uma prestadora de serviço lá do interior de São Paulo. Eu, na realidade, eu prestava serviço para a tomadora dos serviços, que era essa multinacional famosa. Eu tinha contato com essa empresa tomadora dos serviços, supervisor, coordenador, vários coordenadores. Uma vez por mês eu tinha reuniões, né, na sede aqui no Rio de Janeiro dessa tomadora dos serviços, sendo que eu nunca fui na sede da outra lá, não sei nem onde fica. E olha só, além de eu ter não o vínculo contratual, mas o vínculo de estar ali recebendo as informações dessa multinacional, que eu tinha que repor material, repor produtos, eu tinha que frequentar as lojas para arrumar as lojas, para verificar se haviam produtos faltando. Eu podia e deveria muitas vezes auxiliar esses hipermercados, porque muitas vezes eu ia para hipermercados, muitas vezes eu ia para supermercados, drogarias, negociar com o pessoal para saber se eles precisavam da quantidade de material.
dos produtos dessa empresa multinacional. E vocês sabem de quem que eu recebia mais ordens? Será que era da contratante prestadora de serviço? Será que era da tomadora do serviço, que realmente me passavam algumas ordens, mas muitas vezes eu só conversava com meu coordenador ou meu supervisor, às vezes 2 vezes por mês por telefone, às vezes 1 vez por mês ele fazia a rota das lojas e passava lá para ver como é que estava a minha loja, porque eu trabalhava, principalmente um bom período, eu trabalhava internamente em hipermercados. Sabe de quem que eu recebia ordens de verdade? Não era da prestadora de serviço, não era dessa tomadora multinacional, mas eu recebia ordens do hipermercado, que também é de forma indireta, também era tomador do meu serviço. As minhas amizades não eram na prestadora de serviço, não eram na tomadora, era nessa terceira, nos hipermercados. Meus amigos com quem eu saía era do hipermercado. Se eu precisasse, de repente, negociar, sair mais cedo ou sair mais tarde, ou chegar mais cedo ou chegar mais tarde, não era com a prestadora lá de São Paulo. De certa forma também, não era com a tomadora do serviço. Quando eu conversava com o meu supervisor, ele falava: Gustavo, se acerta com o gerente da loja lá, fica tranquilo. O que ele falar, você faz. Você está lá, você que tem o contato com a pessoa. A não ser situações específicas, né? Óbvio. Era com os hipermercados. O gerente do hipermercado que de repente iria verificar a hora que eu chegava, a hora que eu saía, se de repente eu ia tirar o sábado de folga. Para você ver. Então, em cada caso você vai analisar se tem esse requisito da subordinação, da habitualidade. Aqui, ó, onerosidade. Onerosidade não tem para onde correr, meus amigos. Se você trabalha, você recebe. Não conheço ninguém que queira trabalhar sem receber um cascalho, sem receber um salário. Pode até atrasar o salário. Isso aí ocorre. Muitas empresas, inclusive como alegando crise no país, crise no estado e crise no município, às vezes atrasam e às vezes não pagam o salário, ou demoram para pagar, pagam fora do prazo. Mas o objetivo é trabalhar para receber. Essa é a regra, essa é a ordem cronológica e essa é a regra. Trabalhar para receber. Então, pessoal, tem que ter a onerosidade. É lógico que numa responsabilidade subsidiária, como eu conversei com vocês nos exemplos que eu dei aqui, não vai ser em regra. No direito sempre há uma exceção, ou talvez até mais algumas exceções, mas em regra, no direito, olha, em regra, quem paga não é a tomadora do serviço, quem paga é a prestadora do serviço, que realizou o contrato de trabalho com você. Tanto é, pessoal, que quando você ajuizar uma reclamação trabalhista, a primeira reclamada é aquela que você assinou o contrato de trabalho. É ela que é a primeira responsável, a prestadora do serviço. Aí a Justiça do Trabalho lhe dá a opção de você ajuizar também em face da tomadora do serviço, que caso a prestadora não pague as verbas rescisórias, caso demonstre que tem salários atrasados, porque a responsabilidade é da prestadora. Mas como a tomadora se utiliza do seu trabalho e do seu suor, ela é responsável de forma subsidiária. Caso a primeira não pague, comprovadamente, a segunda reclamada paga. Mas, veja bem aí, ó, sempre tem o pagamento na história. Se não tinha pagamento, se não tinha onerosidade, se não tinha salário ou outra forma de remuneração, isso aí é trabalho voluntário, é qualquer outra coisa que não seja vínculo de emprego.
Aqui, pessoal, outro requisito que precisa ficar claro é a pessoa física. Já conversamos aqui, já falei com vocês aqui, muitas empresas atualmente estão se valendo, né, do artifício. Quando eu digo artifício, não quer dizer que seja ilícito, não. Cuidado com a palavra. É apenas uma nomenclatura. Elas, em vez de contratar uma pessoa física para que ela não tenha todos aqueles gastos que dobram ou que triplicam o custo de um funcionário, elas optam porque a lei permite contratar através de uma pessoa jurídica, de uma personalidade jurídica. Ele conversa com a pessoa, fala, ó, você tem personalidade jurídica? Você tem uma PJ? Cria uma PJ, a sua PJ vai prestar serviço para a minha empresa. Para quê? Para que nesse momento não haja a pessoa física. Aí, o que tem que ser feito? Terá que se verificar tudo isso para saber se naquele caso concreto, quem prestou serviço? Pessoa física ou pessoa jurídica? Será que foi uma pessoa jurídica, mas teve burla da legislação que garante a legalidade dessa personalidade jurídica prestar serviços para uma empresa? Se verificar que houve fraude ou burla na legislação, provavelmente o juiz ele irá anular os efeitos da personalidade jurídica e, quem sabe, entender que, na realidade, quem prestou serviço foi uma pessoa física. Mas que fique claro que no contrato de trabalho há necessidade da pessoa física. A Leroy Merlin não vai ter um contrato de trabalho com a Renner. Por exemplo, a Johnson & Johnson ou a Procter & Gamble não vai ter um contrato de trabalho com o Pão de Açúcar, ou com hipermercados Extra, ou com Carrefour. Eles podem até ter contrato de trabalho de prestação de serviço civil, ou outra espécie de contrato, mas nunca contrato de trabalho. Agora, eu, por exemplo, que era contratado por uma prestadora de serviço lá de São Paulo, prestando serviços diretamente ou indiretamente, depende da análise do juiz, para essa multinacional e ainda assim para essa outra empresa hipermercado, eu posso demonstrar para o juiz que tinha subordinação, habitualidade, pessoa física, pessoalidade quase que com certeza tem que avaliar em cada caso, e onerosidade. Talvez fique uma dúvida aí na onerosidade. Mas existem alguns casos, por exemplo, meus amigos, que mesmo que esse hipermercado, essa loja, ela não me pague um salário, existem alguns casos específicos que, como você, como promotor, frequenta aquela loja lá, e às vezes já está todos os dias naquela loja, ela oferece a você um pagamento mensal de um valor, ainda que módico, semanal ou mensal, para você abastecer determinados produtos que não são de sua obrigação. Porque você, como promotor de uma empresa, você só é obrigado a abastecer e trabalhar com os produtos daquela empresa, que era o meu caso. Mas como eu estava ali todo dia, né, várias vezes eu colava, algumas vezes, nem tanto, alguns momentos que eu achava conveniente, alguém do hipermercado me pedia uma ajuda, que nem me pediam, para falar a verdade, eles pediam até pouco. Às vezes, numa necessidade, o gerente chegava e me pedia: Gustavo, ajuda o pessoal da empresa aí, pô, faz esse negócio, pega esse negócio para mim rapidinho lá, desculpa, ainda pedia desculpa. Tem gerente que não, tem gerente que vai
vai te obrigar. Mas ele sabe que você não presta serviço para ele, então dificilmente ele vai encher teu saco. Às vezes eu ia lá e quebrava um galho. Eu ia lá, meia horinha fazia aquilo. Mas existem casos que o gerente ele chega para você assim, Gustavo, olha só, tem uma empresa aqui que nos oferece, a gente está vendendo um detergente ou um sabão novo aqui dessa empresa. Essa empresa não tem promotor. Se eu te der R$200 por mês, você abastece essa parte aqui? Eu falo, sem problema nenhum, posso fazer sim. E ela já acabou que essa empresa, esse hipermercado, está te pagando. Não se deu conta que está te pagando. É um vínculo de boca, de certa forma, não é um vínculo forte, mas é um vínculo. Você sabe muito bem que nas características do contrato de trabalho, o legislador ele não diferencia contrato de trabalho escrito ou verbal. Olha como é que fica. Estou indo além, mas existe essa possibilidade. Se você estiver numa prova do OAB, ou na prática do seu dia a dia, e o examinador da banca, ou você no dia a dia ali, você para e pensa, será que eu posso pedir vínculo de emprego para esse terceiro aí? Será? Eu peço. Eu aprendi, desde que eu fazia a prova de segunda fase do OAB, meu professor falava, ó, pede, juiz que se vire. Se o juiz negar, negou. Lá na prova do OAB, se você colocar isso e não for o gabarito, o examinador ele não vai tirar ponto de você porque você colocou isso, não. Agora, se por acaso essa ladainha, essa história, estava lá no gabarito e você não colocou, tu perdeu o ponto. E na vida, prática a mesma coisa. Você vai lá, você pode pedir um monte de coisa. Pode não levar esse monte de coisa. Mas vai que você pede esse vínculo de emprego, você dá sorte e a empresa é revel. Provavelmente você vai ganhar todos os seus pedidos. Então por que você não vai pedir? E aí, pessoal? Tem mais. Olha só. Pessoalidade. Olha as características da pessoalidade aqui mais uma vez. Conversei com vocês da pessoalidade. Olha aqui na subordinação. Quando a empresa de segurança e vigilância, ela manda um vigilante lá para aquela agência bancária, e ele está ali todos os dias, se por acaso essa agência bancária ou essa loja de uma drogaria falar assim, olha só, eu só aceito o fulano aqui, já era, já criou pessoalidade, ele vai estar todo dia lá. Mas é comum, isso aí é até uma forma das empresas prestadoras de serviço se protegerem. O que é normal? Durante um período aquela pessoa está, daqui a um tempo, pode ser um dia, uma semana, um ano, eles trocam, por N motivos, seja porque ele vai demitir aquela pessoa, seja que aquela pessoa vai pedir para trocar de loja, ou trocar de local de prestação de serviço, seja porque a empresa atenta a essas características do vínculo de emprego, ela vai sempre tentando trocar os seus funcionários para que não se configure o vínculo de emprego, e não tem nada de errado quanto a isso. Isso aí é apenas você conhecer as regras do jogo, a legislação e estar atento à legislação. A pessoalidade, eu trabalho todo dia naquela empresa lá, numa loja, numa agência. Se eu ficar doente hoje e falar assim, pô, amanhã, hoje eu estou doente, não vou poder ir, mas fica tranquilo que o meu primo, ele trabalha também comigo aqui, ele vai lá, pode deixar que ele vai me cobrir essa semana aí. Já quebrou a pessoalidade, já não tem pessoalidade. Porque se esse mesmo trabalho, ele pode ser realizado por mim, pelo meu primo ou por outra pessoa, já não há
a obrigatoriedade da pessoalidade. É por isso que muitas empresas de terceirização, às vezes o juiz ele vai entender que não fechou, não cumpriu a característica o requisito da pessoalidade. Isso tem que ser muito importante. No grupo econômico, pessoal, a mesma coisa. Você vai ver a pessoalidade, ela está sempre ali prevista para um lado ou para o outro, para garantir o vínculo de emprego ou para afastar o vínculo de emprego. Quando nós conversamos ali da cooperativa, muitas vezes a cooperativa consegue se esquivar do vínculo de emprego porque aquela cooperativa, seja de táxi ou de técnico de enfermagem, um dia é uma pessoa, na outra semana é outra, na outra semana é uma terceira pessoa, às vezes ainda que volte a primeira pessoa, na outra semana tem outra pessoa, às vezes uma quarta pessoa, então não tem pessoalidade. Pode ter pessoa física, mas não tem pessoalidade. Às vezes tem subordinação, mas não tem pessoalidade. Só que em regra, nem sempre vai ter subordinação, tem que ser avaliado cada caso. Na responsabilidade solidária, o que é responsabilidade solidária, meus amigos? É o famoso grupo econômico. Né? Eu, quando trabalhava para a Drogarias Pacheco, eu recebia ordens da Drogarias Pacheco e recebia ordens, algumas vezes, do jurídico da Drogaria São Paulo. Meu contrato de trabalho era para a Drogarias Pacheco. Mesmo eu advogado, ou se eu fosse um funcionário ali do RH, por exemplo, num grande momento de fusão ali, que em determinado momento a administração toda da Drogarias Pacheco começou a ser dirigida e comandada pela Drogarias São Paulo, muitas pessoas do administrativo da Drogarias Pacheco foram demitidas. E as pessoas que trabalhavam na Drogaria São Paulo, que comandavam a logística e a administração das duas empresas. Eu poderia, se eu fosse do setor administrativo, receber ordens de um coordenador ou de um gerente meu aqui do Rio de Janeiro, da Drogarias Pacheco, e receber ordens, por que não, de repente, de um gerente ou de um diretor lá da São Paulo. Grupo econômico. Exemplo que eu sempre dou para vocês, Galvão Bueno recebe ordens da Rede Globo, transmite jogo da Seleção Brasileira na Rede Globo, trabalha para a Sport TV, recebe ordens da Sport TV, e por aí vai, é o grupo econômico. Subordinação, habitualidade. Galvão Bueno, toda segunda está lá no Bem Amigos. Toda segunda ele está lá. Ou quase todo. Tem dia que ele descansa. Onerosidade, ele está recebendo de uma. Às vezes vai receber das duas, mas aí depende de como está sendo estipulado o contrato de trabalho. Mas na hora da responsabilidade, por mais que ele só receba de uma empresa, se ele ajuizar a reclamação e ficar comprovada a existência do grupo econômico, na reclamação trabalhista, ele vai receber das duas, dependendo de como for a sentença. E na responsabilidade subsidiária, a mesma coisa. Você verifica que precisa da pessoa física, precisa da pessoalidade, tem que ter habitualidade para se configurar o vínculo, ainda que de forma subsidiária, ainda que de forma solidária, ainda que numa cooperativa, mas está tudo aqui misturado e tudo tem que bater. E a gente não pode também deixar de passar que na terceirização da responsabilidade subsidiária, você sempre tem que estar atento ao artigo 455 da CLT, que fala da empreitada. É dali que nasce a ideia da terceirização, questão embrionária ali. Então você tem que conhecer o artigo 455 seguinte, tem que saber a súmula 331 do TST, que está ligada à terceirização. É lá
que ela vai garantir a percepção pelo reclamante das verbas rescisórias, da responsabilidade subsidiária da súmula 331 do TST, inclusive a administração pública. Não é só pessoa jurídica que vai ser responsabilizada pela súmula 331 do TST, não. Muito pelo contrário, a grande parte dos exemplos que eu posso dar para você aqui do dia a dia é da súmula 331 do TST sendo aplicada uma empresa pessoa privada que presta serviços para um ente, um órgão da administração pública direta, indireta, autárquica ou fundacional. Uma empresa de vigilância que presta serviço para a Caixa Econômica Federal. Empresa pública, vai ser, mesmo que seja empresa pública, vai entrar na Justiça do Trabalho, o reclamante vai entrar na Justiça do Trabalho contra o primeiro reclamado, segundo reclamado, Caixa Econômica. E olha o que acontece, pessoal. Isso não é difícil de acontecer, não. Às vezes o advogado ele abre a porta da sala de audiência, quando ele vai ver, tem 10 pessoas na sala de audiência. Aí você pergunta, por que tem tanta gente aqui? Aí alguém fala assim, não, porque o reclamante ali, o advogado do reclamante botou 5 pessoas, botou 10 partes. Lembra aquela história que eu te falei? Que às vezes o cara presta serviço para a empresa A, B, C, a empresa bota ali, tira aqui, bota ali. Aí o cara bota a prestadora de serviço que tem o real contrato de trabalho dele, primeira reclamada. Segunda reclamada, ele trabalhou um período lá, trabalhou 6 meses na Caixa Econômica, depois 3 meses no Banco do Brasil, depois 1 ano na Casas Bahia, depois 6 meses na Ricardo Eletro, depois trabalhou mais 6 meses numa empresa da administração pública. O advogado vai lá e bota todo mundo. O que o juiz vai dar já não é comigo, eu boto todo mundo. Aí o advogado diligente das empresas, o que ele vai fazer? Olha só, excelência. Primeiro ele vai dizer que não trabalhou. Segundo, ele vai tentar desconfigurar todos esses requisitos para que seja desconfigurado o vínculo de emprego. Por fim, porque provavelmente ainda assim o juiz vai condená-lo na responsabilidade subsidiária, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, excelência, de qualquer forma, eu peço que na sentença Vossa Excelência respeite o período que ele trabalhou na minha empresa. Caso eu seja responsabilizado de forma subsidiária, que eu só pague aquele período que esse camarada botou os pés na minha loja ou na minha empresa. Se ele só trabalhou 4 meses, eu só devo a ele 4 meses. Tudo, mas em 4 meses. Salário, porcentagem de FGTS, né? Hora extra, caso seja comprovado. Tudo com base em 4 meses. O outro advogado da empresa é a mesma coisa. Olha só, excelência, ele trabalhou aqui apenas 2 meses. Caso Vossa Excelência me condene, que a sua condenação seja restrita apenas a esses 2 meses, para que ele consiga fugir o máximo possível dessa responsabilidade, que ele consiga minimizar o máximo possível o prejuízo da empresa dele. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Esse vídeo é muito importante, esse é um assunto muito importante, você precisa conhecer vínculo de emprego, e esses exemplos que eu dei aqui são os exemplos do dia a dia. E você sabe muito bem que a prova da OAB está cobrando o dia a dia, e você como advogado precisa saber desse dia a dia para ajudar da melhor forma o seu cliente. Meus amigos, eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima!